Olá pessoal, meu nome é José Hilton, professor de filosofia, e o tema dessa aula é metafísica medieval. Bem, tudo começa na época dos cavaleiros, princesas e dragões. Tô brincando, tira os dragões. Tudo se passa, na verdade, durante a Idade Média, e nesse período que alguns pensadores passam a problematizar questões relativas ao domínio da fé e da razão. Esse período foi marcado por uma característica profundamente teológica, onde consideravam, em suas reflexões, teses bíblicas e teorias filosóficas da antiguidade, buscando resolver o embate entre a fé e a razão. Surge então a metafísica cristã, cujos temas de maior importância eram Deus e a salvação da alma humana. É importante frisar que ela se desenvolveu nas duas fases do pensamento filosófico da Idade Média, a patrística e a escolástica. Na primeira fase, na patrística, século II a século VIII, a metafísica agregou ao cristianismo elementos platônicos e neoplatônicos. Um dos seus principais representantes foi Santo Agostinho, que utilizou muito de elementos do platonismo para construir sua base de pensamento. Na segunda fase, na escolástica, séculos IX a século XV, o aristotelismo foi mais presente. Um exemplo são as 5 vias que Tomás de Aquino utilizou para provar racionalmente a existência de Deus. Outra questão investigada na escolástica foram as relações entre a realidade e a linguagem, tema ligado à noção aristotélica de substância. Nesse contexto, destacou-se uma famosa discussão filosófica relacionada aos universais, espécie e gênero, que ficou conhecida como querela dos universais. Quanto a isso, o que podemos dizer é o seguinte: na Idade Média, o acesso às obras filosóficas dos pensadores clássicos eram bem limitados. Com isso, quando estudavam, por exemplo, os textos de Aristóteles, estudavam por meio de obras de outros autores, sendo os principais Porfírio, que era grego, e Boécio, que era romano. A grande treta que se formou nessa época relaciona-se entre as ideias e conceitos sobre o mundo das coisas e o mundo da linguagem. A questão era se tais gêneros e espécies são realidades subsistentes em si ou simples concepções do nosso pensamento. Quer um exemplo? Bem, imagine um cachorro. Então o conceito que você tem de cachorro é algo existente apenas no seu pensamento? Ou em cada cachorro existe uma cachorricidade que permite reconhecê-lo como cachorro? Imagine então um homem. O conceito do homem é existente apenas em sua mente? Ou será que cada homem carrega de forma substancial algo que possa defini-lo como homem? A treta segue bem mais empolgante, pois vários filósofos tentaram responder tais questões, cada um de um jeito. Vejamos então as principais versões. Na primeira, da qual chamamos de resposta nominalista, Husserl Copenhagen, século XII, diziam que os universais não passavam de nomes, palavras vazias, que ele chamava de flactus vocis, que nada indicavam na realidade. Na resposta realista, Guilherme de Champaillac, século XII, dizia que os universais existiam como coisas. Os indivíduos de uma espécie eram uma só res, diferindo entre si por acidente. Por exemplo, Platão e Aristóteles eram acidente da res homem. Na concepção seguinte, na resposta conceitualista, Pedro de Abelardo, século XII, dizia que existiam os símbolos, compostos de matéria e forma, e os universais eram seus predicados, eram conceitos, ou seja, palavras que significavam algo, nomeando semelhança entre coisas. Humano é um conceito que expressa a semelhança entre os seres humanos existentes. Na concepção seguinte, atomista, Tomás de Aquino, nosso velho conhecido, do século XIII, dizia que os universais existiam antes das coisas como ideias no intelecto divino, nas coisas como essências, e fora das coisas como conceitos no intelecto humano. A nossa última tese é o que chamamos de resposta terminista, de Guilherme de Ockham, século XIV. Ele dizia que os universais eram conceitos, termos com realidade lógica, ou seja, presentes no pensamento, e não de realidade ontológica, o que ele queria dizer que não estavam nas coisas. O humano é uma ideia com realidade lógica e não ontológica, uma vez que se encontra no pensamento e não no mundo. É também uma ideia com um uso linguístico presente nas proposições lógicas. Então, pessoal,
Espero que tenha ajudado e que tenham gostado. Grande abraço a todos e até a próxima.